Paz do Senhor, meus irmãos. Estamos iniciando mais um Pó de Cristo, Aroma Suave. Ele chegou para defender o Evangelho do Senhor. É isso mesmo. E eu sou a pastora Renata, e pastoreio na Igreja Lírio dos Vales junto com meu esposo, Ed Sandro, em São Marcos. Participamos do ministério, eu sou do Senhor. Queria mandar um beijão para o nosso bispo, Cláudia, a nossa bispa Elisa também, e todos os outros pastores do nosso ministério. Mas hoje nós temos um tema e ele é importante. Ele fala sobre a feminilidade bíblica. É uma pincelada, mas eu acho que é de grande importância. É, nós estamos torcendo muito para que sejam criados muitos canais que sejam eficazes para falar da palavra do nosso Deus. Existem tantos canais, mas o tempo todo sempre questionando o ministério do outro e afirmando que o seu é o melhor. Deixa eu te dizer uma coisa. Você congrega aonde? Aonde você congrega é ideal para você. Aonde você congrega é o melhor para você. Essa congregação, ela é adequada à compreensão do evangelho que você tem. Mas não quer dizer que do outro não seja. Então, nós enfraquecemos o evangelho quando nós ficamos o tempo todo martelando e desfazendo o evangelho, a igreja do outro. Então vamos nos preocupar, nos deixar entender sobre isso, nos preocupar mais com o que nós falamos nas redes sociais, inclusive. Né? Por quê? Nós já queremos evitar dissensões, nós queremos evitar distorções que tragam prejuízo para a palavra do Senhor. Ela precisa estar sempre exaltando Jesus Cristo, e é isso que nós devemos fazer. Eu percebo que nós caímos muito nos erros dos fariseus, porque nós conhecemos a palavra, conhecemos os textos, e nós queremos sempre colocar uma carga pesada em cima do outro. Mas nós precisamos também ter um entendimento geral do reino e do nosso Deus, de como ele é misericordioso, de como ele é bom, de como ele fez coisas maravilhosas, de como ele transformou você, de como ele me transformou. Então nós temos que olhar também tudo que Deus fez, ele ainda está fazendo e ele ainda vai fazer pela sua igreja. Às vezes, a gente coloca cargas pesadas nos outros, mas nas nossas costas nós não queremos isso. Então, você começa a pensar, e eu começo a pensar daqui também, o que nós podemos fazer para que as pessoas se alegrem com a igreja do Senhor, voltem a crer na igreja do Senhor, para que nós voltemos a repensar sobre a nossa vida e viver um tempo de arrependimento e de mudança mesmo com o Evangelho. Sabe o que acontece? Que as pessoas tendem a repetir aquilo que ouviu do outro, não é? Elas tendem a repetir e não procurar pesquisar, conhecer, aprender, buscar do Senhor, e aí ela reproduz aquilo que no passado foi um erro. E é por isso que hoje nós vamos falar sobre a feminilidade bíblica, o tempo em que foi perdido, onde mulheres não podiam falar nas igrejas, onde as mulheres tinham que ficar caladas. Por quê? Porque foi lido um versículo e se perdeu o contexto dele todo. Aí nós temos aqui uma pergunta que a nossa produção está agora colocando. Toda leitura bíblica é literal? Não. A gente não pode levar ela toda ao pé da letra, não. Porque algumas coisas aconteceram em determinado tempo histórico e elas não são mais para nós. Mas toda a questão espiritual, ela evoca sempre. E nós temos que estar vivendo sobre isso. Então, o cuidado precisa ser grande a esse respeito, para nós não cairmos nesses erros continuamente e estarmos afastando as pessoas. Eu leio muito comentário de que quando acontece alguma coisa, que se detona algum erro, que nós vamos errar, nós vamos de alguma forma, não está em concordância com tudo que diz a palavra, e as pessoas dizem sempre, por isso que eu não congrego, por isso que eu não estou na igreja, não é? Então, nós temos que estar sempre observando e nos policiando em relação a tudo isso. Eu tenho outra pergunta aqui também. Por que as mulheres foram tratadas ao longo da história da igreja de forma secundária? Por isso que as mulheres, elas ficaram em segundo plano,
Porque os homens que estavam à frente, eles leram esses textos e eles seguiram segundo a sua própria vontade. A gente sabe que o homem ele gosta de dominar. Ele gosta de dominar sobre qualquer outro homem, sobre mulher, sobre o que ele entende que é inferior a ele. Mas no livro de Gálatas, para o Senhor, o nosso Deus, ele diz que não existe distinção nenhuma. Se é bárbaro, se não é bárbaro, se é judeu, se é gentil. Porque existiam muitas discussões. Os judeus se achavam melhor que os gentios, e para o Senhor não tem se é homem, se é mulher. Não existe distinção. Se é escravo, se é livre. Não existe distinção. Agora, não existe status social. Quando você está na presença de Deus, você é a mesma pessoa. E isso foi um erro comum de os dominadores colocar aquele que ele considerava dominado. Por isso que durante muitos anos as mulheres elas ficaram em silêncio na igreja. Vamos falar agora sobre o texto bíblico que traz essa concepção, não é? Em 1 Coríntios, no capítulo 11, do versículo 5, e se uma mulher não cobre a cabeça quando ora ou anuncia a mensagem de Deus nas reuniões de adoração, ela está ofendendo a honra do seu marido. Isso é questão sobre o véu. Nós sabemos que esse texto, existe um contexto para ele. Paulo, quando ele vem trazer esse tipo de situação, é para orientar a igreja. E foi isso que Paulo fez. As igrejas primitivas estavam sendo orientadas em todas as coisas. Pense que as pessoas precisavam de orientação de tudo. Paulo enviava cartas para fazer essas orientações. E lá existia um problema, porque as mulheres que tinham as cabeças, nós sabemos disso, raspadas, elas frequentavam os cultos pagãos. E elas se prostituíam nos cultos pagãos. Então, qual é a ordem da moral e da decência? Que a mulher cobrisse a sua cabeça, que ela usasse os seus cabelos também como mantilha. Elas não poderiam entrar da mesma forma que elas entravam em cultos pagãos. É específico para aquele tempo, não tem nada a ver mais hoje conosco, porque se você tem um cabelo curto, nós entendemos na nossa cultura que você é crente, do mesmo jeito que uma mulher que tem um cabelo longo. Agora, a gente não entende se você se veste de forma sem pudor. Aí a gente entende que não, e você não vai para a igreja assim. Então, o que os pastores hoje dizem? Não, você não pode vir para a igreja com a mesma roupa que uma mulher que não tem esse pudor veste. Dá para entender? Se eu mandasse uma carta hoje, eu diria a você, não, você não pode entrar na igreja da forma que uma mulher que não frequenta a igreja, ela se veste. Você não pode se vestir igual a ela. Entende isso? Você tem que deixar os seus seios cobertos, as suas pernas cobertas. É desse jeito. Então, Paulo orientava de acordo com a necessidade o que estava acontecendo naquele tempo. Significa que eu tenho que entrar hoje com o véu? Não. Não tem nada que nos separe ou faça uma barreira para estar na presença do Senhor. A própria palavra diz que o véu foi rasgado de cima a baixo, o véu que fazia separação. Então, nós podemos entrar na presença do Senhor do jeito que estivermos, maltrapilhos, sujos, com roupa bonita, com roupa feia. A gente entra na presença do Senhor e lá nós somos realmente curados e tratados. Então, continuando aqui, ali ofendia a honra também do marido. Por quê? Porque as mulheres descobertas com suas cabeças, elas se prostituíam. É claro que ofendia a honra do marido. Então, Paulo trata sobre tudo isso. Ele trata, olha, você não pode entrar desse jeito. E tudo isso estava num contexto do culto. Não era específico, eu vou falar só com a mulher, porque eu tenho problema com as mulheres. Paulo não tinha problema com mulheres nenhuma. Na verdade, Paulo citou muitas colaboradoras do ministério que trabalhavam ardentemente pelo Senhor. E nós vamos falar lá no final, tá certo? Então, nesse caso, não há nenhuma diferença entre ela e a mulher que tem a cabeça rapada. Ou seja, ela precisa se cobrir para que ela não seja igual àquela mulher que tinha a sua cabeça. Há um adendo aí, porque nesse texto, quando a gente vai ler tudo, eu peço que você leia aí na sua casa, pegue sua Bíblia e vá lendo. É que é o seguinte, ele diz a mulher que entra para orar e profetizar, ela precisa estar com a sua cabeça coberta. Então, Paulo aqui, nesses versículos, ele diz que a mulher na igreja, ela ora e ela profetiza. E se ela profetiza, ela tem autoridade para falar, porque todo mundo que fala alguma coisa a respeito de Deus precisa falar com autoridade. Então, se ela falava da palavra de Deus, ela tinha a autoridade para falar
da palavra do Senhor. O que acontecia? É, muito comum a gente pegar um versículo e ressaltar aquilo como uma verdade absoluta. E esse é o problema, é confirmar as suas inclinações de dominação sobre o outro. E é isso que a gente viu ao longo do tempo, da história da igreja, interpretações distorcidas do evangelho. Então, quantas pessoas... Eu vou te contar uma história. Quando eu comecei no evangelho, há uns 17, 18 anos atrás, mais ou menos, eu tinha um CD, eu não sei se o meu marido lembra disso, que ele falava que todas as mulheres que cortavam um dedo que fosse do cabelo, elas iam para o inferno. E lá ele dizia uma revelação, e ele falava como era esse inferno, e como era das mulheres que cortavam um dedo, 2 dedos, o cabelo todo. Gente, eu fiquei tão turbada com isso. Fiquei tão preocupada com isso, porque a gente quer seguir o Senhor em todas as coisas. Mas aquilo turbou o meu coração. E, de repente, o Senhor trouxe, mesmo eu conhecendo tão pouco dele, para mim, aquilo soou como um filme de terror. Meu Deus, eu corto meu cabelo. Aquilo soou para mim tão ruim, mas o Senhor trouxe depois uma paz no meu coração e dizendo, não, o evangelho que eu prego não é desse jeito. Porque eu pensava, o cabelo é mais importante do que a pessoa que está se entregando ao Senhor. Eu que estava ali, tão inocente, tão determinada a buscar a Deus e a me curar, e a buscar a verdade do Senhor, aquele pedaço de cabelo seria mais importante do que a minha alma? Não, não é? Então, eu acho que hoje esse CD não circula mais, graças a Deus. Porque ele deveria ter trazido, assim como para outras pessoas que estavam iniciando no Evangelho, um verdadeiro terror. Aí a gente vê também outras concepções, e que é importante ressaltar na palavra, que esses versículos eles trazem isolados, sim, observar e ler todo o contexto, problemas. Porque na época da escravidão nos Estados Unidos, homens, eles usavam o versículo para confirmar aquilo que eles tinham como verdade, aquilo que era o desejo do coração deles. E o Senhor não desejou para nós sermos escravos uns dos outros. Certamente que não. Claro que não. Então, nós temos ainda o texto que Paulo, ele entrega a Filemônias, ele devolve o escravo. E a gente pode pensar que, então, ele era a favor disso? Da escravidão? Certamente que não. Então, nós temos que olhar esse contexto da palavra, olhar como Deus, ele se manifesta, entender que a palavra, ela é a verdade, não podemos discutir a inerrância bíblica, ela foi passada por um cano, esses livros, existe uma exatidão entre eles não se contradizem, então nós precisamos entender eles de forma completa mesmo. Nós precisamos compreender todo o contexto, tudo que o Senhor fala, do micro ao macro, para podermos tomar algumas percepções maiores e realmente, né, trazer uma elucidação a respeito dos fatos. Continue aí, tem outros versículos que falam sobre isso. As mulheres devem ficar caladas nas reuniões de adoração. Elas não têm permissão para falar, como diz a lei. Elas não devem ter cargos de direção. 1 Coríntios, capítulo 14, 34. Observe que no 11, ele estava falando sobre um problema na igreja também, e levando que as mulheres precisavam se cobrir, mas que elas, depois que estivessem cobertas e serem distinguidas de que mulheres não eram prostitutas, elas iam orar e profetizar. Então, essas mulheres não ficariam caladas. Mas agora, a gente passa, ele vai falar sobre outro problema também, e que precisava ser resolvido. Você vai ler esse capítulo todo e vai ver que existe também outro contexto de ordem nesse culto. Porque as pessoas estavam brigando, quem que é mais importante, quem profetiza ou quem fala em línguas? E aí Paulo resolveu falar sobre tudo aquilo, e dentro desse contexto, as mulheres estavam alvoroçadas. É isso que nos dá a entender. Que elas estavam também trazendo tumulto dentro do culto. Então, Paulo botou todo mundo em seus devidos lugares, ele arrumou tudo e ele citou isso, que as mulheres devem ficar caladas. Por quê? Porque elas estavam falando. Mas significa que todas as mulheres devem ficar caladas até hoje? Não. Porque aquilo estava falando especificamente para aquele problema. E hoje, uma mulher, ela pode bagunçar um culto? Claro que não.
E hoje um homem pode bagunçar o culto? Não. Os cultos hoje devem continuar com ordem e decência. Então, aquilo que foi específico hoje não cabe mais na atualidade. Mas os princípios elementares, os princípios espirituais, eles permanecem. Não pode todo mundo falar no culto ao mesmo tempo. Não pode um cantar e o outro prega e o outro profetiza. Não, o outro fala em línguas e ninguém entende nada. O culto precisa ter ordem. E isso não mudou. Mas não significa que naquele tempo que as mulheres estavam causando esse alvoroço lá na igreja, querendo falar, e elas não sabiam, e que Paulo diz, olha, você aprenda em casa com o seu marido, e estava certo isso, porque é o marido que deveria ensinar a elas, foi específico para um tempo. Mas quando você lê todo o contexto, você realmente percebe que isso não é para hoje. Só que o homem, no seu afã de dominação, ele colocou a mulher nesse estado, que nós não poderíamos falar no culto. Então, se a mulher ela não fala, ela fica calada, ela não pode desenvolver os seus dons. E aí há uma acepção de pessoas dentro do reino de Deus. O homem, ele desenvolve os dons, ele desenvolve os talentos, ele pode glorificar o nome do Senhor, e a mulher não. Não, o Senhor não falou isso em tempo nenhum. E o próprio apóstolo, em nenhum tempo, ele fala sobre isso. Nós vemos em todo o livro de Atos e em outras cartas, ele sempre mencionando as mulheres e os trabalhos que elas tinham no Senhor. Então, Paulo responde questões concernentes a casamento, a alimentos, pode comer, não pode comer, todas as dúvidas e tudo que pairava no coração deles, que muitos eram judeus e agora se transformaram em cristãos na igreja primitiva. Paulo fala sobre as questões de adoração, a ressurreição do nosso Cristo Jesus, que é a causa principal do evangelho, não é? Os problemas e divisões que existiam nas igrejas da época, da imoralidade entre irmãos. Então, ele vai pontuando todas essas questões nessas cartas. E algumas vezes ele usa analogias para explicar as coisas. Ele usa termos que eram usados comumente para aquelas pessoas daquela era, daquele século I e II, depois de Cristo, e ele depois embaixo, ele trazia a palavra que é a verdade. Ele fazia aquela analogia em cima, usava os termos que as pessoas usavam, e logo abaixo ele refutava aquilo, falando o que era certo diante do Senhor. Aí a gente vai ver também, no próximo texto, em 1 Timóteo 2:12, que é tão enfático quanto os outros. Não permito que as mulheres ensinem ou tenham autoridade sobre os homens, elas devem ficar em silêncio. Também aconteceu isso, aconteceu. Aqui nesse caso, que Paulo envia as cartas a Timóteo, ali estava tendo uma confusão ainda maior, agora por causa de heresias. E as mulheres, elas estavam se desvirtuando da palavra. Elas estavam aprendendo o que era errado e se desvirtuando. Então, Paulo também fala sobre isso, porque nós sabemos que para a mulher o conhecimento da palavra chegou bem depois. Elas não era permitido que elas aprendessem. Então, tudo ainda era muito novo. Então, isso aqui também não é um ensinamento permanente, de que ela devesse a vida inteira, toda mulher, ficar em silêncio. A igreja, ela estava sendo invadida por essas heresias. Desculpa, a igreja estava sendo invadida por todo tipo de conhecimento herético, confundindo o verdadeiro evangelho. E o que aconteceu? Ensinando doutrinas falsas, doutrinas que não condiziam com a verdade, aquilo que Paulo ensinava. E as mulheres foram enganadas, muito mais facilmente do que os homens. Então, Paulo trata sobre isso e fala a respeito delas. É para ter muito cuidado, realmente. E é específico para aquele tempo também. Então, a ideia que se tinha é dar um mandamento universal sobre isso, aplicável a todas as mulheres e em todo tempo. Foi isso que aconteceu? Foi. Foi isso que aconteceu. Acabou virando um mandamento universal
E por muitos anos, na história da igreja, as mulheres ficaram caladas. Também por muitos anos ficaram oculto tudo que muitas mulheres fizeram, muitas mártires do Senhor, muitas mulheres que trabalharam para o reino, também ficou oculto. O que aconteceu foi que as mulheres, elas deveriam ficar em silêncio. Agora observe, lá também em Timóteo, onde tem o mesmo conselho de Paulo sobre aquela situação, também tem um conselho de Paulo para Timóteo que ele estava tendo problemas estomacais. Então ele diz, olha, você não beba só água, você tome também um pouco de vinho. Será que todo mundo hoje que tem problemas estomacais toma um pouco de vinho para resolver os seus problemas? Isso é mandamento de Paulo? Virou algo universal? É essa compreensão que a gente precisa ter. Não, hoje que tem problemas estomacais, existem outras formas de se curar, de resolver esses problemas, não tomando um pouco de vinho. Então, a gente precisa entender que essas coisas são pontuais para aquele tempo. E as coisas espirituais, elas permanecem para nós. Então, o que Paulo quis dizer agora para a gente, espiritual, que fica aqui? Que a gente precisa cuidar da nossa saúde. E a gente precisa ver o que nós vamos fazer para que estejamos bem, a alma, o corpo e o espírito. Então não pode ser regra a ser seguida. Ela precisa ser entendida o seu contexto. Mas, por conta do homem ter esse afã de dominar, ele pega um texto, um versículo isolado e traz isso para todo o contexto. Eu já vi várias mulheres em debates e a gente aqui não tem intenção de debater nada. Dizer o seguinte, é isso mesmo, a mulher não pode falar. E isso causa um prejuízo tremendo para o corpo de Cristo, porque a mulher ela precisa se desenvolver. Que os homens têm autoridade, as mulheres não ensinam porque não permitem que as mulheres ensinem ou têm autoridade sobre os homens, elas devem ficar em silêncio. O que acontece? E nós vamos ver é que a autoridade da mulher está a sua família e ela honra a sua família enquanto ela estiver debaixo da sua família, é a família dela que é a autoridade, o pai e a mãe. Mas quando ela casa, a autoridade ela segue para o seu marido. O marido é autoridade sobre ela. São todos os homens? Não. E aí também tem outros textos que Paulo fala sobre essa questão de ser solteiro e de casar. Ele também aconselha as mulheres e os homens, porque Paulo sempre fala, quando ele vai ensinar sobre todas as coisas, ele fala para a mulher e ele fala para o homem. Nunca fala só para a mulher ou nunca fala só para o homem. Ele diz para que ele entende que se você não é casado, não se case, fique sozinho. Por quê? Porque assim você vai trabalhar melhor para o Senhor Jesus. Porque casado, você precisa atender às necessidades da sua esposa ou do seu marido, vice-versa, né? Todo mundo? Todo mundo acatou o conselho de Paulo? Uhum. Casamos, né? E estamos trabalhando para o Senhor, tanto um quanto o outro. Então, ele diz: olha, você que é solteira, você não case. Se eu te aconselho que você não case, não, para você servir o melhor. Para você o quê? Servir ao Senhor. Servir ao Senhor. E da mesma forma, o homem. Mas a gente casou, eu casei e estou servindo ao Senhor. Ótimo, maravilhoso. O que falamos aqui, eu quero que você entenda que não é nenhum tipo de liberalismo, não. É bíblico. É altamente bíblico. Porque estamos resgatando o que estava sendo oculto, de que a mulher ela não podia falar, ela não podia se desenvolver. Aí dizem, é errado a mulher ter cargos na igreja. Não, não é errado. Todo mundo pode trabalhar para o Senhor. A questão de autoridade vai ser debatida aqui também já já. E a gente vai ver sobre essa questão de que as autoridades e de como nós devemos proceder desse jeito. Então, a gente não pode seguir essas coisas e colocar esse peso sobre as mulheres, afastá-las da igreja. Então, ela vai só para a igreja para ouvir e sai de lá sem glorificar, sem mencionar o Senhor, sem adorar o Senhor, sem colocar e dizer aquilo que Deus já disse para ela, que o Espírito Santo encheu. Inclusive, lá no Antigo Testamento, fala que ele ia se derramar sobre toda a carne. E nós
falaremos do nosso Deus e serviremos a Ele com autoridade. Sabe, eu tive pensando esses dias a questão de autoridade. Quando você está trabalhando no meio secular, você precisa daquela autoridade. Você pode ser um atendente. Você precisa daquela autoridade. Sabe por quê? Porque se você estiver me entregando um pão, me vendendo um pão, você estiver atrás de um balcão, eu não posso ir lá pegar o pão e levar. Eu preciso te pedir, você que está ali trabalhando, exercendo aquela função. Então eu digo para você, olha, me dá um pão. Aí você pega e me dá um pão. Você tem a autoridade para tirar aquele pão e me entregar. Eu é que não tenho para tirar ele de lá. Então tudo que a gente faz na vida, a gente precisa ter autoridade. Imagine se a mulher não tiver autoridade em nada. Isso é tão cruel e é tão antibíblico que a gente não consegue avançar nesse pensamento de tão cruel que ele é. Então, a autoridade nesse sentido, inclusive eclesiástica, inclusive no reino de Deus, é dada a todos. E nós não estamos na época sacerdotal, nós estamos agora em outra época. Numa época maravilhosa, onde o Senhor surgiu com as suas ideias e que elas estavam lá, mas que era obscurecido. Nós estamos agora numa época em que o Senhor tirou as vendas dos nossos olhos e nós podemos enxergar porque a luz chegou e onde Ele está é luz, retira todas as trevas. Todo tipo de dominação e todo tipo de gente cruel que quer colocar o outro abaixo de si. Mas continue conosco, nós temos muito ainda a falar. Ela é submissa. Ela é submissa. E eu? Você pode perguntar, você está em que posicionamento, pastora Renata? Você é feminista? Não, não sou feminista. Você tem a visão de igualitarismo ou complementarismo? Também não. E eu costumo dizer que eu preciso olhar o que as pessoas dizem e olhar o que elas fizeram e a interpretação que elas tiveram e eu retiro o que tem de bom, como a palavra manda a gente fazer isso. Você vai reter o que é bom. E existe em todas essas visões alguma coisa de bom para nós tirarmos. Mas eu não sigo nenhuma absolutamente. Eu sigo a palavra de Deus. Então, ela é submissa? Sim, ela é submissa. Nós temos uma pergunta aqui. A submissão é tida como um comportamento bíblico determinado por Deus? Sim, exatamente isso. E apesar de entender que a mulher é livre para proclamar o Senhor aonde ela estiver, fora ou dentro da igreja, nós também entendemos que existe um fato que é importante e que nos eleva ao que acontece nos céus a respeito das relações entre o marido e a esposa. As relações no geral de submissão. Porque no livro de Pedro, onde ele lança tantas informações, ele também fala que nós devemos obedecer às autoridades constituídas acima de nós. Nós devemos tratar o nosso superior como nós tratamos a Cristo. E nos relacionamentos entre homem e mulher, casados, também existe essa liderança? Existe. E aí a gente vai trazer, porque a gente não lê só um texto, como está no livro de Efésios, que fala sobre isso, e apesar dele ser bem enfático e não existe dúvida nenhuma, ele não está trazendo uma suposição ou ele está trazendo uma informação sobre uma questão histórica. Não, ele traz um fato de que as mulheres sejam submissas aos seus maridos. Isso realmente não é atemporal, não é temporal, ele é atemporal, pelo contrário. Só que o que aconteceu? A gente precisa entender todo o contexto da criação de Deus. E ele fez homem e mulher. E quando o Senhor colocou ali Adão e Eva, ele deu ordem a Adão para que ele governasse ali. Mas Eva conhecia tudo e sabia de tudo e estava ali, colaborando com Adão. Só que quando a serpente chegou, Eva tomou uma atitude drástica, rápida, momentânea e que teve um problema gigantesco. E ele existe até hoje. Ela tomou o governo de Adão. E isso foi o problema. O que o Senhor faz com isso? Imediatamente existe uma punição. Ela disse que o Senhor disse que o homem agora governaria a mulher. O desejo dela seria para ele. Mas
veio o nosso Senhor Jesus Cristo para nos recolocar no lugar novamente. E então o Senhor agora nos traz o conceito mais lindo que alguém pode ouvir a respeito de submissão. O conceito de que agora eu estou te ensinando que você volta para este lugar e você agora obedece. E você agora ouve. E você agora não toma as decisões precipitadas. E você agora não passa na frente daquele que eu constituí como líder. Você fica no lugar onde eu estou te ensinando. Foi isso que Jesus fez. Então as mulheres são submissas? Sim, elas devem ser submissas aos seus maridos. Eu sou submissa ao meu marido, não tomo governo, não ajo precipitadamente e me submeto àquilo que foi. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo, ele dá a maior referência sobre isso. Porque ele mesmo sendo Deus, ele não tomou por usurpação ser igual a Deus. Ele se submeteu. É lindo demais. Então eu vou fazer aquilo que Jesus Cristo fez e sem me colocar num lugar de inferioridade. Quem colocou esse lugar de mulher de inferioridade? Homens, no sentido geral. Né? Dominadores, no sentido geral, que perverteram mais uma vez a palavra do Senhor. Que coloca até hoje a submissão como algo que é ruim para nós. Mas não é ruim para nós. Coloca a submissão como lugar de inferioridade. O lugar onde a mulher ela não pode se desenvolver. O lugar onde as suas ideias são reprimidas. Ele coloca no lugar onde ela tem que ser escrava dele. Onde tem que atender a todas as suas necessidades. Onde é que está escrito isso? Em lugar nenhum. Entenda que desde essa forma, que coloca a mulher como submissa, como inferior, coloca desse jeito, também coloca como a mulher não pode falar, não pode profetizar, não pode pregar, não pode desenvolver os seus dons, não pode se entregar ao Senhor, não pode fazer a obra do Senhor, reprimindo também, porque ele lê um texto, um versículo isolado, e ele tomou isso aí como verdade e infelizmente trouxe sofrimento para tantas mulheres, tantas famílias e para toda uma geração. Inúmeras gerações. Então, o nosso Deus, ele nos recoloca novamente, e isso é bom. E isso é benefício para a esposa. Por quê? Porque, como eu havia dito, Paulo ele nunca fala e ele nunca dá um exemplo só para a mulher e não para o homem, porque nós constituímos o reino de Deus, tanto o homem quanto a mulher. Quando ele coloca que a mulher vai ser submissa, ela vai atender à liderança do marido, embaixo ele diz uma coisa muito mais poderosa. Então, isso é fichinha para a mulher se submeter ao marido, porque o maridão lá é alguém que ama a esposa como ele ama o seu próprio corpo. O maridão lá, que lidera ela, é alguém que se entrega a ela de forma tão servil como Cristo se entregou. Ele dá a vida dele por ela. Então, é uma coisa que complementa um ao outro. É lindo e é maravilhoso. Por isso que as mulheres devem ser submissas. Submissas a um homem que não a trata assim, porque vem um texto gigante, leia lá, onde ele fala que o marido deve tratar bem a sua esposa, não falar de forma amargurada com ele, não ser grosseiro, não ser aquele ogro, não ser aquele tipo de homem violento. E violento, então, ela não pode, ela não tem como ser submissa a um homem desse. Então, nós entendemos essa profundidade do amor de Cristo, onde nos coloca como iguais e dá papéis, sim, diferentes para o homem e para a mulher. E isso se complementa. Então, não é para diminuir as realizações das mulheres. Ah, a mulher submissa, ela não trabalha fora. Quem disse isso? Porque quando a gente vai olhar o livro de Provérbios, eita! Que mulher, hein? Ela faz de tudo, meu amor. Ela trabalha fora, ela é ditosa, ela é maravilhosa, ela resolve tanta coisa. Quem disse que não pode? Quem foi que disse que não pode? É contraditório dizer que ela não pode. E ela também tem que cuidar da sua casa, claro. A mulher de Provérbios, ela cuida da sua casa também. E eu posso dizer minha experiência. Porque eu trabalho fora, mas eu também cuido da minha casa. Eu também sou mãe. Então, eu tento seguir toda a prescrição que o Senhor me deu. De viver a maternidade. Vivi e é maravilhoso. Eu tenho um filho lindo. Já foi apresentado. Quando eu e meu esposo nos apresentamos aqui, logo no início, para falar do Pó de Cristo, e eu falei que eu era mãe de Silas. E apesar de fazer muitas coisas, eu não deixo de fazer aquilo que é melhor para mim.
que é agradar o meu Senhor e a minha família. Recentemente eu ouvi alguém fazendo escárnio disso, de que as mulheres são submissas e coloca como algo pesaroso. Não tem pesar nenhum. Não tem peso nenhum. E ainda diz, é pior ainda, porque é como ao Senhor, maravilhoso ainda. Porque se eu não submeto ao Senhor, como é que eu vou me submeter ao meu marido? Isso é impossível. Então a gente precisa realmente entender para trazer elucidações a respeito disso. Foi distorcido, mais uma vez, a doutrina da liderança. Doutrina é doutrina, costume é costume. O que nós falamos lá a respeito das mulheres eram costumes. Costumes de igreja, costume de local, de cultura. Mas agora nós estamos falando de algo que é doutrina. Foi o Senhor que estabeleceu isso desde o começo. Então, entenda, a mulher não é uma escrava pessoal, não. A masculinidade e a feminilidade são ideias da criação de Deus. Deus os criou, macho e fêmea os criou. Quando Eva deu esses ouvidos aos questionamentos do inimigo, e ela então deixou, e ela tirou, na verdade, aquilo que já estava incutido em Adão e que o Senhor trouxe para ele. O papel de exercer a autonomia e a autoridade. Por isso que nós vamos agora resgatar isso, voltar ao primeiro lugar aonde caímos, aonde trouxe todo o mal para a humanidade. A verdade é essa. Então, quando nós somos seguidores compreensivos e cooperadores, é necessário para que ajudemos ao líder. Por isso que toda mulher ela deve entender a sua submissão como aquela que coopera para o líder, porque existe uma missão para esse casal, que depois se torna uma família. Existe uma missão para eles. E é por isso mesmo que eu sou submissa ao meu marido e eu sou submissa a Deus. Por isso que eu me tornei pastora. Ai, não pode o pastorado. Está escrito aonde? Não está escrito em lugar nenhum. Proíbo o pastorado de mulheres. Proíbo o ministério de mulheres. Não está escrito em nenhum lugar. Pelo fato de eu ser submissa ao Senhor e eu de ser submissa ao meu esposo, eu me tornei pastora. Eu vou contar essa história para vocês agora. Antes de entrar nos textos aí. Eu lendo a palavra, no devocional, na minha casa, eu li o texto aqui no livro de João, no capítulo 21, onde o Senhor vai tratar com Pedro. E ali nós sabemos que Pedro negou o Senhor, e o Senhor já tinha avisado, você vai me negar. E ele negou por 3 vezes. Pedro estava ali triste, abatido, desiludido, mas o Senhor foi até ele para conversar. E nessa conversa, foi no versículo 14... Ele diz que foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos discípulos, depois de ressuscitar dos mortos. E depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor. O Senhor sabe que eu amo. E ele continuou, então alimente meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor. O Senhor sabe que eu o amo, então cuide das minhas ovelhas. Disse Jesus pela 3ª vez e perguntou, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela 3ª vez. O Senhor sabe de todas as coisas. Então ele disse, sabe que eu te amo, então alimente minhas ovelhas. Esse texto falou forte em meu coração, mas eu não entendia por que o Senhor estava falando desse texto. Na verdade, eu tinha me preparado para pregar uma palavra na igreja para os jovens. E eu não conseguia fazer isso. Eu não conseguia, eu só pensava nessa palavra e essa palavra ardia no meu coração. Então, o tempo foi passando e as coisas foram acontecendo, houveram imprevistos e eu não fui pregar para os jovens essa palavra. O que aconteceu? Depois de uns dias, essa palavra que ardia em meu coração, o meu esposo foi levantado para pastorear. Ele recebeu a notícia e ele veio conversar comigo e imediatamente eu entendi o que o Senhor estava falando. Percebam uma coisa,
e que eu vou te contar e que eu também não sabia, eu soube depois, que ele orava para que eu o acompanhasse no ministério. Ele orava para que eu fosse a mulher ajudadora, auxiliadora, não só na vida secular, não só nas coisas de marital, entre homem e mulher, nas nossas responsabilidades, na nossa vida, né, secular, mas também na vida ministerial. E dali em diante, o Senhor me trouxe a percepção de que era necessário eu acompanhá-lo nisso. Então, se eu sou uma mulher que eu acompanho, se eu auxilio, se eu trato das coisas para fazer com que ele tenha vitória nesses propósitos. Se eu tenho que ajudá-lo para que ele seja um excelente pastor, para que ele alimente as ovelhas, mas agora, Jesus Cristo, você também vai fazer isso. Eu sou submissa ao Senhor e eu sou submissa ao meu marido. Eu estou sob a autoridade de Jesus e sob a autoridade do meu marido. Então, ele pastoreia, eu também pastoreio. Ele cuida de nossa casa, eu também cuido de nossa casa. Ele cuida de nosso filho, eu também cuido dos nossos filhos. Nós complementamos um ao outro. Onde está errado esse pastoreio? Você que vai me responder. Vamos botar o texto aqui sobre o pastoreio feminino. Ah, eu não botei o texto? Então eu vou dizer o que tem. Eu não botei o texto aí, não. É que, só para justificar o que eu estou dizendo, muitas mulheres foram citadas no livro de Atos. Mulheres que eram colaboradoras. Aí a gente tem lá Priscila e Áquila. Casados, trabalhando para o Senhor, cooperadores do reino. Não se parece que Priscila trabalhava muito, né? Porque Paulo sempre cita ela na frente. Então a gente vai vendo, eu podia citar outros exemplos, como Febe, que ela, no grego, a palavra fala de serviço, e serviço é diaconia é serviço. Então, que ela servia às igrejas. Trabalhava também no reino. Vamos falar de muitas mulheres que elas foram conduzidas para trabalharem, para servir a igreja de Deus com aquilo que elas foram chamadas. Muitos em casais e outros também, elas serviam apenas. E elas tinham autoridade? Sim, elas tinham autoridade. Agora, tem uma pergunta aqui, que fala sobre a autoridade. Dá para colocar? Aqui foi como aconteceu. Tem outra pergunta, a minha ordenação pastoral. Eu já falei como foi que aconteceu. A mulher está submissa a todo homem? Não. Imagine. Eu estou submissa ao meu marido. A missão de trabalhar juntos. Então, a mulher não está submissa a todo homem. A mulher está submissa. Quando a mulher é solteira, já até falei sobre isso, ela responde na sua casa. Ou se ela não mora na sua casa, ela está sob a autoridade do Senhor, porque o Senhor é o cabeça da igreja. Mas quando ela se casa, ela está sob a autoridade do seu marido. Então, essa submissão que eu tenho do Senhor e depois do meu marido, eles estão sobre mim. Então, eu não sou submissa a qualquer outro homem, eu sou submissa ao meu esposo, que também é o meu pastor. E nós temos uma liderança acima de nós, também estou submissa a essa liderança. E depois a liderança do meu Senhor. É muito terrível, nós agora vamos falar, não está no texto bíblico, mas a gente pensar que as mulheres não possam se desenvolver. Todos os estudos a respeito do desenvolvimento da mulher, de força física, e em relação ao homem, ela é menor. Mas de questões intelectuais, é o mesmo. Todos os estudos que eu pude procurar para ver sobre isso, o QI do homem e da mulher, eles são iguais. As questões cerebrais é que se divergem, porque existem percepções diferentes entre homem e mulher. Mas como seria afastar essas mulheres de compreender, de ensinar o evangelho e de ter percepções diferentes? Eu entendo que o Senhor nos fez nessa diferença para realmente nos conectarmos e nos complementarmos. E por isso
o Senhor disse: agora está bom. Então, nesse sentido, a igreja cresce, o corpo cresce, porque nós entendemos que vamos nos completar. Nós vamos fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Porque quando ele fez Adão, eles que estava faltando alguma coisa. E foi a mulher. Paulo vem citar, olha, você não é mais importante. Você não nasceu antes dele, ele nasceu antes, e por causa disso você é mais importante. Paulo vem falar sobre a independência. O homem é dependente da mulher, como a mulher é dependente do homem. Então, assim, nós percebemos esse complementarismo um ao outro. E isso não nos traz a ideia sobre nenhuma forma de que estamos abaixo, não. O nosso trabalho é importantíssimo. Importantíssimo para o reino de Deus. Então, se você entendeu errado, hoje é tempo de você ter uma compreensão melhor a respeito disso. A respeito também dos ministérios, eu vejo que é muito difícil ver homens se colocando nessa posição de que mulher não pode falar, mulher não pode pastorear, mulher não pode se desenvolver. Então, realmente nos coloca bem longe do corpo de Cristo. Nós temos que compreender o nosso Deus, a grandeza do nosso Senhor. Compreender desde o princípio o que ele fez e o que ele está fazendo. E então, seremos pessoas completamente diferentes e com o coração e a mente renovados pelo Espírito Santo de Deus, pelas palavras que Jesus Cristo trouxe, por toda a luz que alumiou um mundo onde estava tão escuro e negro. E dessa forma, eu te falo que nós não vamos cessar com esse assunto. É muito pouco tempo para falar de tantas coisas. Eu entendo isso. Nós queremos falar mais sobre isso. Então, se você quiser falar de outros assuntos e você tiver dúvida, nós vamos falar sem ferir, sem agredir ninguém, sem colocarmos como certeza absoluta, mas tendo uma compreensão do Evangelho. E vamos trazer aqui no próximo episódio outras mulheres que pastorearam. Outras mulheres que tiveram essas experiências e que estão agindo e atuando no meio do Senhor. Pessoas sérias. Porque o Pó de Cristo Aroma Suave, ele está aqui para falar da seriedade do Evangelho. Pessoas que amam o que estão fazendo. Pessoas que entendem o compromisso com o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, nós estamos esperando que você esteja sempre conosco para ouvir essa verdade. Que o seu coração esteja sempre aberto para ouvir essa verdade. E que você possa compartilhar isso com os outros que precisam ouvir também. Então, eu vou te desejar um cheiro bom de Deus para você neste dia maravilhoso. E conto com você sempre. Deus te abençoe. Irmãos, vou apresentar aqui ainda os livros do pastor Dias, o pastor do nosso ministério, nosso amigo. E também indicar para que você leia, que são livros que nos ajudam a entender o reino de Deus, colabora muito com o corpo de Cristo. Nós temos aqui, temos todos, né? Todos que ele produziu, uma vacina para a igreja, quem está no controle do seu coração. Esse foi feito um estudo em um seminário na nossa igreja com este livro. Abra sua boca e fale. Também um livro muito importante, nós fizemos um seminário no ministério com esse livro, a respeito da importância de abrirmos a boca para falar a respeito de Deus e profetizarmos e usarmos a boca para o reino de Deus. Depois, temos o Reino, o penúltimo livro, e agora está sendo lançado Ele Pensou em Tudo, nós já adquirimos também. A gente esqueceu de trazer. Ele Pensou em Tudo. Você pode adquirir no link da descrição lá no Instagram, nosso Aroma Suave. Você pode entrar em contato conosco, nós vamos indicar como você vai adquirir esses livros. Então, são indicações nossas. Amém? E nós queremos que você esteja sempre compreendendo o corpo de Cristo. Então, sempre indicaremos livros bons para vocês. Também queremos falar sobre a parceria. Nós temos um parceiro que nos ajuda aqui para que esse podcast esteja sendo produzido.
Se você tiver interesse, gostou do trabalho, nós agradeceremos. Também nós vamos colocar o endereço aqui para que você não tenha nenhuma dificuldade e pode entrar em contato para nos ajudar nesse trabalho do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Agradecemos S.A. Poupas, que também é de um irmão em Cristo nosso e o pastor do ministério, que tem nos ajudado nessa caminhada. Deus abençoe sempre. Cheiro de Deus para você.